E vem conferir uma análise do capítulo 408 de Hunter vs Hunter. E o capítulo 408 começa com o início do jogo entre as Berskin e também a Morena. E o primeiro ponto importante é que o jogo começa e a primeira carta que a Berskin acaba tirando é a carta Objetivo. E a carta Objetivo acaba falando com que a Berskin quer que a Morena acabe revelando qual é as suas verdadeiras intenções. E a Morena explica que a sua vontade é destruir Kakin. E a partir daí, depois que ela fala que é a destruição total de Kakin, ela vai explicar por que ela quer a destruição desse lugar. E a explicação é bem simples. Ela, na verdade, não é a verdadeira Morena. Ela é uma nova Morena. E a partir daí ela vai explicar como funciona Kakin, por que ela tem tanta raiva e tanto ódio para destruir. Algo que a Berskin tinha perguntado no capítulo passado. O que abalou tanto essa mulher para ela chegar nesse ponto? E aqui a gente vai entender. Na vila de Kakin, o que acaba acontecendo? Existe uma coisa chamada Carnaval. E esse Carnaval acaba pegando crianças que são órfãos, e a partir dessas crianças que são órfãos, eles vão decidir quem são os melhores deles, quem podem ser aprovados. Tanto que a Morena fala que a mãe dela tinha que ficar cuidando da carne. O que é a carne? Quando você é uma criança na vila de Kakin, você é dividido em duas funções. Ou você vai ser chamado de carne, que é a pessoa que vai ter que sustentar as outras pessoas, ou você vai ser aquela pessoa que vai ter algo específico, algo importante, algo que vai ter uma função dentro daquela vila. A mãe da Morena é alguém que tinha que cuidar da carne. Em certo ponto, ela teve que cuidar e ficou tão exausta que ela acabou morrendo. E a Morena até comenta uma coisa bem pesada aqui. Ela morreu e nem percebeu que pariu a Morena. Logo depois disso, quando ela nasceu, ela tinha o poder específico de Nen, e isso fez com que ela fosse alguém especial. Ela foi jogada direto para parte de uma mansão, sendo considerada carne, sendo considerada alguém que não ia servir para nada, e essa mansão era organizada pela equipe de Hellin. E ele percebeu que depois de um tempo, porque isso aconteceu muito tempo lá atrás, as coisas não mudaram. A diferença é que hoje em dia eles fazem as coisas escondido, eles fazem a parte do carnaval de forma escondida, onde as pessoas não podem saber o que está acontecendo. Então continua tendo órfãos, e ela fala que a última vez que ela viu isso, mais de 8 grupos de órfãos já tinham sido mandados para descobrir realmente o que é, quem ia ser especial ou quem ia ser carne. Então ela odeia essa prática que destruiu a vida dela, destruiu a vida de tantos órfãos. Então por isso que o objetivo dela é destruir Kakin. E isso é muito interessante, porque até o momento, a forma como o Togashi trabalhava a parte toda do universo da Morena, e desde a sua arte, parecia muito que ela era uma louca, psicopata. Essa parte de contar a história é muito interessante, porque a gente conhece mais sobre ela, e quando ela conta a história de crianças órfãos, que são praticamente mandadas como escravas de outros lugares, faz com que você, como público, até pense que ela não está tão errada assim. Tanto que a Berskin pensa também, eu não mataria as pessoas, mas não vejo que a ideia dela está completamente errada. Inclusive, isso é outro ponto muito importante que o Togashi coloca nesse capítulo. Colocar a Berskin, para cada momento que ela fala, colocar uma reflexão sobre as falas dela, falando o que ela concorda e o que ela não concorda. E por que isso é tão importante? Porque acaba não deixando com que o discurso da Morena seja passado a um ponto que pareça positivo. É como se fosse um ponto e um contraponto. Então sempre que você termina uma página ou uma fala nova, como a explicação da Morena, que ela explica muita coisa nesse capítulo, você como público acaba tendo uma visão diferente de que lado está certo, e você tem duas visões do mesmo fato, algo que eu acho muito interessante. Logo depois disso, a Berskin acaba tirando uma carta Coringa. E a carta Coringa faz com que ela faça mais uma pergunta para a Morena. E a pergunta agora é saber por que ela quer tanto que a Berskin esteja no seu grupo. E a Morena acaba explicando que o motivo dela querer tanto é o poder Nen que ela tem. Porque a Berskin nem sabe o que é um poder Nen. Então a partir daqui, a Morena vai começar a explicar desde o início para ela com a visão dela. Então primeiro ela fala que ela queria muito, porque o poder dele é de um especialista. Esse poder especialista faz com que ela possa ter uma diferença de como escolher seu Nen. E ela vai explicar o poder dela um pouco. Ela fala que ela também é um especialista. E o especialista, ele pode ter mais de um poder às vezes. E a partir daí a Morena acaba falando que o dela é ser um pai, onde ela consegue fazer com que 20 filhos consiga evoluir com o seu poder a partir dela. E é isso que ela quer da Berskin. Ela não sabe qual poder ela vai ter, não sabe qual habilidade a Berskin vai ter, mas ela quer aumentar o nível de poder de forma rápida da Berskin para poder chegar no seu potencial máximo. E por isso que ela faz com que os seus filhos matem pessoas.
porque ela consegue dar pontos para eles, e esses pontos aumentam muito a capacidade de Nen, deixando eles muito fortes. Inclusive, a Morena falou uma coisa muito interessante, ela consegue ter 20 filhos. Depois de 20 filhos, os seus filhos conseguem ter filhos, colocando o seu poder mais forte. Ela praticamente consegue dessa forma criar um exército próprio. Logo depois disso, ela explicando essa ideia, explicando que ela é praticamente um pai que cuida dos filhos, chega a parte que a Bertie acaba pensando sobre isso. Ela falando que ela nunca pensou sobre assassinar pessoas, ela nunca pensou qual seria seu poder, que a vida dela sempre foi muito regrada, porque desde que ela se lembra como gente, ela foi colocada numa posição militar, numa escola militar. E o que mudou isso foi quando o Beyonder acabou chegando, porque o Beyonder, ele acaba sendo uma pessoa que acaba querendo conhecer outros países e faz a excursão para essa parte dos demônios. Logo depois disso, da Bertie, sabendo que o poder dela é especialista e sabendo que é raro, ele pede para a Morena explicar um pouco mais. E ela fala que o poder especialista realmente é muito raro e que de cada 50 pessoas, só uma praticamente tem capacidade de ter. E por isso que ela não tá procurando só ela, tá procurando outras pessoas. E a gente volta para aquele personagem do grupo da Hell-Lee, que tem um formato de cachorro e que tem um poder também de conseguir, através do seu poder, o olfato de sentir o Nen, e a partir daí ele consegue mais fácil conseguir identificar qual seria o poder para achar uma especialista. E a partir daí, ela acaba falando que o grande ponto dos especialistas é que o Nen, você tem várias formas diferentes de Nen. O especialista consegue escolher um. E o motivo da Morena ser tão importante para a escolha de um especialista é porque ela pode ajudar a pessoa a escolher qual é o certo. Porque ela falou que muito especialista, por não saber qual caminho escolher, escolheu o caminho do Nen errado. Isso ele se arrependia mais velho e não tinha como voltar. Então ela explica que pela Berserk ela conseguiria fazer com que ela, de forma mais fácil, escolhesse qual seria o melhor caminho para o seu futuro. Logo depois disso, a Morena percebe que a próxima carta que sobrou, uma das poucas, é o X. E que se terminar com o X, o jogo vai ser anulado e elas não vão poder ser mais aliados. Mas, ao mesmo tempo, a Morena fala que isso é muito bom, porque essa indecisão, se mesmo assim no final do jogo ela querer continuar fazendo parte daquela toda a organização, mostra que elas estão mais fortes, elas ficaram mais aliadas depois de toda aquela conversa que elas tiveram. E aí sobre a carta sim e não. E antes da carta, a Berserk já percebe que as pessoas em volta ficaram muito tristes com o final do jogo, mostrando que realmente eles nunca roubaram naquele jogo e que a Morena até aquele momento nunca mentiu pra ela. Logo depois a Berserk termina perguntando o que vai acontecer com ela se ela perder o jogo, e a Morena fala que não vai fazer nada de estranho. Não vai apagar a memória dela, não vai usar o Nen pra matar ela, não. Ela vai deixar com que ela vá embora de forma justa, como prometeu no começo do jogo, e a partir daí, se eles se encontrarem, vão evitar se encontrar, senão vão ter que matar ela, mas que no primeiro momento, quando sair daquela sala, elas vão fingir que nada aconteceu e não vão fazer nada de ruim com ela. Logo depois, ela acaba tirando a carta R, que seria a última, e na hora que vai decidir o jogo, acaba tendo uma lei marcial e o capítulo acaba se encerrando. Eu gostei muito do conceito desse jogo, e eu gostei muito de como Togashi trabalhou esse jogo durante todo o capítulo. Achei a Morena uma personagem muito mais interessante, vendo o capítulo inteiro dela com a Berserk. Gostei muito de como ela fala, como ela explica e como ela é manipuladora. Isso mostra todos os poderes dessa vilã incrível que está sendo apresentada agora. Não é vilã, porque em Hunter x Hunter todo mundo é herói e vilão de certo ponto. Poucos personagens em Hunter x Hunter são realmente heróis. A maioria tem um fundo preto de algo que você acaba vendo que não faz tão bem. Eu gostei muito desse capítulo porque a Morena é muito interessante, o jogo é muito interessante e como ele desenvolveu o capítulo para ser até certo ponto expositivo, funciona muito bem, porque tudo acrescenta muito bem à história e mais do que isso, ao capítulo. Não fica algo forçado e exagerado. Eu realmente gostei do capítulo, da Morena e da Berserk refletindo sobre aquilo. Como a gente vê os dois lados da mesma moeda, algo que eu acho super interessante. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do capítulo 408 de Hunter vs Hunter? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.